Professor, eu consegui o estudo do remédio. Conseguiu? Perfeito. Depois, se puder compartilhar. Eu vou ver se se eu consigo copiar ele. Ele está em PDF? Tá, aham. Então é só passar. Eu baixei ele na farmácia, daí eu preciso levar um pendrive lá para mim pegar ele. Ah, entendi. Tranquilo. Massa. Isso vai ser muito bom. Bom, pessoal, Não, hoje... mas Oi? ele é bem legal mesmo. Que bom. Vocês estão escutando bem? Está tendo muito barulho de fundo? Tá bom, tá ótimo. Bom? Ok. Pessoal, hoje a mesma pegada da aula passada de fisiologia, a ideia é criar um mapa conceitual onde nós possamos resumir tudo que nós vimos nas aulas de 1 até 11. Então vai começar lá desde lesão e morte celular até adaptação, doenças do sistema respiratório e vai cair neoplasia. Ok? Vai cair 2 questões de neoplasia, bem tranquilo, porque é um conceito importante, então nós precisamos avaliar. O que estuda a patologia em si? Lembrando que patologia estuda sofrimento. Como que a gente começa a estudar a patologia? Eu tenho 2 formas de observar a patologia, através da lesão, e lesão eu vou ter sempre morte celular, e essa morte celular ela pode ser dividida em 2. Ok? A morte celular por necrose, onde se tem um agente causal, o agente etiológico, e a morte por apoptose. Ah, mas lesão tem morte por apoptose? Na verdade, eu preciso falar do conceito de morte celular, por isso que eu incluo a apoptose aqui. Na verdade, a apoptose ela é uma figura que não depende da lesão. É uma programação e um controle da própria célula. Então, acontece nas patologias, que são doenças que acontecem por exposição a agentes agressores, agentes químico, biológico e físico, que geram morte celular, na maioria das vezes, por necrose. Então, vou destacar aqui a necrose. Vamos ver. Né? Tá dando errado, pessoal da Milena? O que está acontecendo? Pessoal? Oi, não entendi. O que é? A Milena? Ela não conseguiu entrar? Beleza. Professor? Fala, Igor. Não, não é o Igor. José Carlos, isso? Me ouvindo? Oi, Carlos, tudo certo? Estou escutando. Ah, beleza. Tô te ouvindo, professor. Beleza, eu não coloquei mais no Skype porque o pessoal estava reclamando muito do Skype, que não dava para acessar e estava ruim. Eu não consegui conectar o Skype na semana passada, então eu acabei abandonando. Ah, entendi. Beleza? Então aqui Não, nós... beleza. Pode falar. Não, estamos já na aula aqui, ó, observando o que nós vamos tratar. Então, patologia, lesão, morte celular por necrose. Se tem necrose, eu tenho um agente etiológico. Esse agente etiológico causa danos. E esses danos são traduzidos através de alterações anatomofisiológicas.
Beleza? E isso altera a fisiologia da célula. Agora, o que eu preciso entender é que essas alterações fisiológicas elas podem ser permanentes ou não. Ou transitórias. Ok? E na outra ponta aqui, o que pode acontecer? Na outra ponta, quando não tem lesão, eu tenho um processo de injúria. Lembrando que injúria é um estresse fisiológico. Esse estresse fisiológico exige adaptação. Ou acontece outra coisa, que é o acúmulo intracelular. Beleza? O que você pode acumular dentro da célula? Basicamente 4 coisas. Glicogênio, proteínas, pigmentos e lipídios. Ok? Então, vamos conferir aqui na nossa aula dos acúmulos intracelulares, lipídios, proteínas, glicogênio e pigmentos. Isso pode acarretar problemas na célula. Isso é uma injúria, porque gera um estresse fisiológico. Agora, uma adaptação da célula, eu posso ter uma alteração de tamanho das células, alteração do número das células. Ou então, eu tenho alteração da função celular. Beleza? Quando eu altero o tamanho das células, eu posso ter uma atrofia ou eu posso ter uma hipertrofia. Quando eu altero um número, eu posso ter uma hiperplasia. E quando eu mudo o tipo celular, eu tenho uma metaplasia. E quando eu altero a função, porque a célula está num período mais jovem, que não tem uma maturidade das células, eu tenho uma displasia. Faltou alguma coisa aqui? Esse aqui, ó, pessoal, eu resumi e deixei para vocês aqui, ó, nessa figurinha, que está muito bem explicado. Olha aqui, ó, atrofia, hipertrofia, hiperplasia, metaplasia e displasia. Tá todo mundo aqui. Faltou a neoplasia. A neoplasia é uma adaptação? Não, a neoplasia é um outro tipo de lesão. Uma lesão com crescimento de novas células. Quando crescem novas células, essas células são do próprio organismo. Só que o problema é que elas têm um metabolismo alterado e acabam alterando os demais tecidos. Esse crescimento de novas células eu chamo de neoplasia. Grosseiramente, eu posso dividir as neoplasias quanto à sua ação sobre o organismo do indivíduo. Então, quando tem ação mais branda, eu chamo essas neoplasias de benignas. E quando eu chamo essa neoplasia de maligna, eu estou dizendo que ela é muito agressiva. Ela tem uma capacidade de gerar muitos danos e muitos comprometimentos. Por quê? Basicamente, a benigna tem um crescimento lento. Ela cresce de forma limitada. Então, ela tem um crescimento
com uma redoma. Ela tem uma capa fibrosada. A gente chama de encapsulamento. Encapsulada. E ela guarda características do tecido. Então, guarda semelhança ao tecido de origem. E as malignas? Vamos pintar aqui a benigna de azul clarinho. Uma maligna, vamos pintar da cor do mal. Até vou colocar a letra preta aqui, que vermelho e preto é cor do mal. Ih, não estou me escutando. Tem algum atleticano aí? Pessoal, alguém O me... João, professor. O João é atleticano? Pô, João, me decepcionou, cara. Alguém petista? Por isso que eu não deixei vermelho e branco, porque é do PT. Ué, cadê a meu... Sumiu tudo. Sumiu tudo. Como assim? Ó, você viu, ó, Filomena? Você falou no PT. O que acontece? Você tá vendo? É do maligno mesmo o negócio. É. Nem o computador aceitou. Não, né? Olha, ufa! A sorte que o computador não é tão maligno assim. Conseguem ver ainda? O computador Sim. tem antivírus. É. Só que não é, do Mandetta. Esse antivírus aqui Beleza? Pessoal, características de malignidade. Então, crescimento rápido. O que seria um crescimento rápido? De 3 a 4 vezes o crescimento normal do tecido. Por exemplo, células da pele que crescem em 3 a 4 dias, a célula maligna cresce em 1 dia. Então, ele cresce 3 a 4 vezes mais rápido. É infiltrativo. O que quer dizer isso? Ele sai de um lado e vai para o outro. E ele tem uma característica de polimorfismo. O que quer dizer isso? Ele acaba tendo várias características. Qual que é o problema de ter uma neoplasia, de uma lesão por crescimento? Eu não tenho resposta tecidual ao tecido. Então, quando eu tenho lá alterações anatomofisiológicas, eu tenho nessas alterações aqui, eu vou até arrastar isso aqui para fora, e depois eu faço a relação com elas, eu tenho alterações que são combatidas por resposta tecidual à lesão, que basicamente é a nossa inflamação. Primeiro, eu tenho uma inflamação aguda. Nessa inflamação aguda, eu tenho aquelas características. Dor, rubor, calor e edema. Fechou? Isso aqui tem a combater o meu agente biológico agressor. Então, resposta tecidual. Para tentar conter a lesão, para tentar eliminar a causa da lesão. E depois da causa da inflamação aguda, o que pode acontecer? Se permanecendo o agente etiológico, eu passo a ter uma inflamação crônica. Essa inflamação crônica, ela faz a perda da função e
também gera fibrose. Além dela ser assintomática. Então, o problema é que você vai perdendo as funções do tecido e não está sabendo que está sendo comprometido. Ok? Dúvidas até aqui? Alguma dúvida? Acho Da que minha não. parte, não. Não? Tá tranquilo? Então, Sim. Professora, ali da parte de maligno ali, tinha uma questão na semana passada que eu acabei errando ali a questão, eu coloquei acho que marcadores tumorais, como que identificava ela lá e era errado. Como que, como que consegue identificar ela? se identifica as características de malignidade Isso, para fazer para identificar ela. através disso aqui, ó, crescimento tem que ser infiltrativo e ele tem que ter um polimorfismo. O que é o polimorfismo? Ele tem diferentes tipos de células. Quais células? Células de diferentes origens. Então, eu tenho uma célula anaplásica, um tecido anaplásico. Você lembra desse termo, anaplasia? Vamos ver aqui. Esse termo está presente na nossa inflamação crônica, já passamos, inflamação granulomatosa, falta distúrbios, aterosclerose. Não, eu não coloquei aqui. O que é anaplasia? Ó? Malignidade. Acho que tem nos slides para trás tem sobre a anaplasia mesmo. Aqui? Não, aqui. Não, nas outras aulas. Ah, sim, nas outras aulas. Não, é que eu Isso. não vou cobrar anaplasia na prova. Mas tem que entender anaplasia. Anaplasia é quando o tecido ele não está bem definido, ele está bem bagunçado, ele não guarda as características de diferenciação. Então, ele acaba crescendo muito rápido, invadindo e se torna metastático. Então, quando ele é infiltrativo, o que vai acontecer é metástase. Que ele vai passando para outros tecidos daí. Vai passando para outros tecidos, ele vai se infiltrando e migrando para tecidos. Por exemplo, começa no pulmão, passa para o fígado, depois passa para os rins, depois toma o corpo todo. Tá, entendi. Beleza? Eu já busco lá nas atividades que eu mandei para vocês, só para mostrar ali quais seriam as melhores respostas, ok? Fechou. Tranquilo aqui? Aqui faltou a gente definir melhor a apoptose. Morte celular programada e controlada. Como que acontece isso? Através de um processo de 4 passos. Primeiro eu tenho a ubictinação. Depois da ubictinação, eu tenho a processamento do material nuclear. Ou então, cariorrexis. Depois, eu tenho processamento das organelas. E, por final, eu tenho o processo de vesiculação. Que é a formação das vesículas, ok? Então, é isso que vocês precisam saber da apoptose. E da necrose, você tem essas características aqui, que daí as alterações podem ser transitórias e permanentes. Hein, professor? Oi? Em qual momento daquele processo é que ela gera o start da autodestruição dela mesma? Aqui na apoptose? Isso. Então, esse mecanismo de apoptose depende de cada característica do tecido. Por exemplo, tecidos
epiteliais, você tem já um prazo programado e algumas questões relacionadas a danos. Exemplo, células da pele. Se você tiver uma exposição muito prolongada ao sol, em vez das células durarem 3 semanas, elas passam a durar 10 dias. E nesses 10 dias ela já entra em apoptose. Então é uma questão de programação. Isso é muito estudado porque é nessa perda de controle que aparecem as neoplasias. Então eu não sei definir muito bem para você qual que é o gatilho da apoptose. A gente sabe que algumas questões relacionadas também a alterações do material genético, algumas modificações ali de genes geram apoptose, ou não. Então é bem delicado essa parte. Respondi? Tranquilo, professor. Tranquilo? Beleza. Pessoal, isso aqui é mecanismo básico que acontece em todos os tecidos, ok? Depois da inflamação crônica e inflamação aguda, tem que ter a recuperação do tecido. Então, a resposta tecidual, depois da inflamação, então passou a inflamação, eu tenho um processo de reparo tecidual. Esse reparo tecidual ele tem 2 caminhos distintos. O primeiro caminho é o caminho da regeneração. Que, para ter regeneração, eu dependo basicamente da taxa de proliferação do tecido e da extensão da lesão. E na outra ponta eu tenho a cicatrização, que nada mais é do que a substituição do tecido lesado pela cicatriz. Ok? Isso acontece em todos os tecidos, desde a parte de reparo até a parte de cicatrização e regeneração. Você não tem danos causados por um ou por outro. Então, o que acontece? Quando você tem um dano celular, ele faz uma resposta inflamatória e depois dessa inflamação você tem o reparo tecidual. Fechou? Dúvidas? Tranquilo. Tranquilo? Uhum. Ok, aqui eu coloquei para vocês algumas coisas, coloquei lá as fases da cicatrização e regeneração, coloquei lá, ó, os conceitos, e agora falar um pouquinho de edema. O que é o edema? É quando você aumenta o líquido dos espaços intersticiais. Só que um edema inflamatório, não, você acaba tendo um edema por algum processo fisiológico. Existem os que são ligados à inflamação e aqueles que são de ocorrência, por exemplo, de desnaturação de proteínas, ou mesmo por questões físicas, como passar muito tempo em pé e você tem um edema no membro inferior. Beleza? Classificação, linfedema, mixedema, isso está tranquilo para vocês, não tem nada de novidade aqui. Isso aqui só que eu queria mostrar para vocês que uma lesão endotelial pode causar uma trombose e altera o fluxo sanguíneo, pode estar ligado ao edema, então essa lesão tecidual do endotélio aqui pode partir de um edema. E daí tem alguns distúrbios do sistema cardiovascular. Oi? Partindo desse que o professor acabou de comentar, o professor teve conhecimento do artigo da Médica de São Paulo sobre a relação edema, questão de trombos em relação ao Covid-19? Ela estava mostrando que é eu ouvi falar desse artigo, mas eu não li o artigo. Eu vi o que a criança leiga está comentando. Que é Então, é exatamente o que o professor acabou de falar. Ah, é? Bom.
a questão do trombo e a questão de afetar o tecido, no caso. Ela fez uma relação e com isso ela saiu na mídia tudo, até ela está conseguindo, tem até o artigo, questão de protocolos, alguns países já estão pegando para utilizar o anticoagulante para ajudar nas pessoas que estavam em estado grave. Sim, porque é um padrão respiratório, doença respiratória. Se você tiver corpo, né? Se você tiver pneumonia ou tiver lá uma gripe muito forte, você pode fazer coleção de muco e gerar trombo pulmonar. Daí você vai ficar com áreas do pulmão com atelectasia. Se você lembrar lá da aula de doenças respiratórias, a atelectasia nada mais é que o sangue toma conta do pulmão e aquela área fica com o sangue parado. Sangue parado vai coagular. E daí você perde partes do pulmão. Essas que são as maiores sequelas de uma doença respiratória. Isso é bem utilizado na angústia respiratória, que é o vírus, o SARS, que é o vírus causador. E o nome do vírus da COVID é SARS-CoV. SARS-CoV-2, né? Mas legal, você viu que a patologia ela segue o mesmo caminho. Isso aqui que eu vou para vocês, em qualquer tecido vai acontecer. Agora, o que a gente precisa saber? Por exemplo, quando eu começo a trabalhar com tecido cardíaco. Então, vou lá, colocar coração. Vou mudar aqui um pouco. Do coração, que tipos de alteração que eu tenho? Eu vou colocar aqui coração e vasos, tá? Porque o coração sozinho não faz nada. Coração e vasos, você tem esses distúrbios aqui, ó. E a partir desses distúrbios, você começa a ter comprometimento. Vamos avaliar esses distúrbios de funcionamento. Sopro. O que é o sopro? Sopro pode ser uma questão de lesão. Que tipo de lesão? Uma lesão não reversível, uma lesão permanente. Fez lá uma alteração anatomofisiológica que gera o refluxo de sangue. Valvopatias, mesma coisa. Infarto do miocárdio, também. Infarto do miocárdio, você tem todo esse processo aqui ó, de morte celular. Teve a morte celular por necrose. Que tipo de agente etiológico foi? Aterosclerose. Formou uma placa aterosclerótica, que era o dano, alterou a anatomia do vaso, o vaso não conseguia ter a permeabilidade, a perfusão sanguínea necessária, teve uma resposta tecidual à lesão, que foi uma inflamação crônica. Essa inflamação crônica gerou uma perda de função do vaso, que levou à necrose. E daí teve todo o processo de reparo tecidual, onde um tecido muito especializado não sofre regeneração, mas sim cicatrização. Substitui o tecido lesado por cicatriz. Lembrando que a cicatriz não tem as propriedades do tecido e acaba comprometendo a sua função. Então, basicamente é isso. A questão da arritmia aqui está claro para vocês? O que é arritmia? É quando eu não consigo manter um sincronismo adequado dos átrios aos ventrículos. Isso muda meu perfil hemodinâmico porque altera esse nível de contração. Então, altera o ciclo cardíaco. E isso pode impactar em vários aspectos da saúde do paciente, desde uma disfunção renal até mesmo uma embolia pulmonar. Pessoal, estudem aterosclerose e arteriosclerose também. Vai cair. A hipertensão eu coloquei aqui para vocês se acostumarem que é uma doença importante. Mas, na verdade, vai cair muito pouco. Vai cair sobre doenças respiratórias, principalmente sobre insuficiência respiratória, e daí não tem como não falar de enfisema pulmonar, onde você perde a capacidade de oxigenação, tem insuficiência e pode gerar hipóxia. Beleza? E vai cair uma questãozinha sobre as neoplasias. Dúvidas? Para perguntar aí. Professor, Oi. o edema aumenta o líquido nos espaços, o que o professor falou?
nos espaços intracelulares, no interstício. Ah, tá. Beleza? Beleza. Que mais? Vamos lá. Tamara. Qual a sua pergunta, Tamara? Ih, a Tamara não responde. Tem que chamar ela de Angélica, eu acho. Eu tô Ela brincando. nem lembra que o nome dela é Tamara, mas. Já mudou a identidade. Pessoal, alguma dúvida que eu possa responder agora? Não, professor, já se fizer a prova com a gente, daí. Beleza. Aí no dia da prova a gente tem. Professor, podia entrar aí professor. na plataforma fazer no dia da prova e auxiliar a Uma gente na prova. live. Dá uma revisão. Dá uma revisão. Revisão safadinha do professor Bruno. Olha, então, É, Pô, pergunta. vai ter aquela revisão antes da prova lá ou não? Eu posso fazer uma revisão. Eu posso fazer um esquema de um podcast para vocês olharem essas questões. Eu vou acompanhar com vocês essa parte de morte celular, bem esse resumo que eu fiz para vocês. Pode ser? Pode. Não tá. Então, na quinta-feira eu mando para vocês. Qualquer ajuda é bem-vinda. Ô, professor. João. João, desculpe, José. É só uma dúvida. A questão do horário de prova vai ser exatamente no horário das 7 às 10, exemplo? Não, cara, você vai ter a... Deixa eu abrir aqui até para vocês verem. E a gente já responde aquelas questões. Se der tempo, a gente já vê um pouquinho mais das coisas. Vocês vão ter uma semana para responder a prova. Ah, é? Uhum. Ô, professor, Oi. então a prova vai ser mais basicamente tipo o começo que a gente teve nas primeiras aulas? Não, É o que será? vai ser todas as aulas. Tá, mas não, é que o senhor fez aí uma revisão, mas mais do começo, né? Sim, porque a via comum, falei para vocês, aquele processo ali vai acontecer em todos os tecidos. Então, tudo que vai acontecer. Ah, tá, beleza. Beleza? Tá, tranquilo. Bom, você encontra a avaliação do primeiro bimestre, ela será realizada do dia 29 das 7 até dia 5 dos 5 às 23h59. É claro que vocês vão ter 6 matérias, vocês têm 6 disciplinas, correto? Sim. Acho que é 5. 5, 6 com aquela Esse online, foi né? EAD. Com o EAD normal, é. Ah, mas a prova do EAD já foi. Já. Então, fechou. O que vai pegar para vocês são as 5 provas que vocês terão nesta semana para resolver. Do dia 29 ao dia 5. Fechou? Fechou. Muito bem. Hein, professor? Então a gente só vai ter prova nessa semana. Não tem aula. Não tem aula. Eu vou mandar para vocês particularmente uma revisão dessa nesse formato aqui para ajudar vocês. Legal. Tá. Beleza? Pessoal, vamos ver a atividade objetiva que eu passei para vocês. Ó, responder agora. Então, sobre metástase. A vascularização do tumor maligno permite que as células tumorais se desprendam e migrem para outros tecidos. Verdadeiro. Os cânceres metastáticos têm rápida evolução e não conservam características do tecido. Verdadeiro. Todas as neoplasias benignas são originadas de células metastáticas? Falso. Não.
Então era a letra D. Ok? Respondeu a tua dúvida, Carla? Eu errei essa número 2. O diagnóstico antecipado, então lá, polimorfismo, alteração, presença de tipos celulares com diferente morfologia. Era essa a resposta. Eu coloquei aqueles marcadores tumorais. Marcadores tumorais, eu vou explicar para vocês na aula que vem, depois da prova. Marcadores tumorais, eles são indicativos de um tipo de câncer, mas eles não conferem o que está descrito aqui, ó. No diagnóstico, eles são uma ferramenta, eles não são o diagnóstico. Tá? Pessoal, vai cair a conexão daqui a pouquinho. Vocês têm mais alguma dúvida? Querem conectar de novo? Deixa eu te perguntar uma coisa. Na prova ali, por exemplo, vai ter 7 objetivas e 3 discursivas, isso? Não, todas objetivas. Não? Tá, e outra opção é assim, ó. Eu marquei, está marcado, não tem como eu mudar a questão? Digamos lá, eu marquei a letra A, por exemplo, depois eu verifico que não, é a B. Eu posso mudar antes de enviar ou não tem mais como mudar? Enviar. Só que você pode mudar antes de enviar. Você tem que fazer isso na mesma sessão. Você não pode fechar e abrir de novo para mudar a tua resposta. Então, uma vez que você respondeu a ela, está respondido.